Olá, boa tarde, pessoal do YouTube que assistiu o meu primeiro vídeo. Eu havia prometido que ia mostrar umas mudanças que eu fiz naquele gabaritozinho para cortar em 30 graus. Eu deixei ele montadinho aqui na serra para vocês verem. Aquele gabarito mestre, né, de 90 graus que vocês todos devem ter, e o gabarito que eu já tinha mostrado com uma pequena mudança. O que eu fiz? Eu percebi que os cortes que eram feitos aqui na lateral, ele era muito instável, porque você tinha que segurar aqui de uma forma onde ele não tinha apoio do outro lado. Então o que eu fiz? Eu colei um sarrafo aqui mais alto do que a base do gabarito de 30, que é para você poder ter uma fixação com o sargento perfeitinha. Outro detalhe, aqui do lado, onde o sarrafo encosta quando você vai fazer o ajuste, eu vi que a madeira, o que acontecia? Ela comia o atrito de um pedaço de madeira com o outro, ele ia desgastando e começava a dar diferença no sarrafo. Então o que eu fiz? Pus uma placa de MDF, um pedacinho, que tem aquele revestimento de fórmica. Então até agora não teve problema. Então eu continuo cortando todo do mesmo tamanho e não teve desgastes. Só o detalhe que vocês precisam fazer, esse sarrafo aqui, onde vai fixado, ele tem que estar muito bem colado, muito bem parafusado, pregado do jeito que você pretende fazer, para ele não variar, para ele não ceder, ficar firme como pedra. E o que acontece? Quando você vai fazer o corte, a lâmina entra aqui no meio. Então você tem apoio para ela fazer o corte do lado esquerdo e do lado direito. Dos dois lados aqui você vai ter o apoio para o sarrafo, quando a lâmina estiver fazendo o corte. Outro detalhe, você consegue segurar com a mão aqui, para fazer o movimento do gabarito para frente e para trás, e ainda travar o sarrafo com o dedo aqui. Do outro lado, você também tem apoio com a outra mão. Você trava o sarrafo aqui embaixo e tem o apoio para segurar aqui com a mão, para você fazer o movimento de vai e vem, segurando com as duas mãos dos dois lados. Pelo amor de Deus, cuidado com o seu dedinho na lâmina, porque isso aqui é aço temperado, bicho. Com certeza, se ele pegar no seu dedo leva desvantagem. Isso daqui é uma mudançazinha interessante que eu fiz, e eu percebi que os cortes saíam bem melhor. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar para vocês: quando vocês estiverem fazendo os cortes com o sarrafo, tenta, vamos dizer assim, padronizar o movimento, porque quando você traz o sarrafo para frente para reposicionar o sarrafo aqui no gabarito, a lâmina pode pegar lá em cima, como já aconteceu comigo uma vez, porque agora o que eu faço? Eu uso aqui um limitador que Deus te deu, que é a famosa barriguinha. O gabarito vem aqui, encostou na barriga, ele já sei onde ele parou lá, tá vendo? Então você faz o ajuste de acordo com o seu calo sexual. Eu uso a própria rosca aqui do sargento. Quando ele encostar na minha barriga, já deu o limite lá em cima, ó, não chega lá na coisa. Aí é só você ajustar. Os cortes que eu tô conseguindo agora, eu tive que fazer uma gambiarra à brasileira, para não fazer outro gabarito. Eu não sei o que aconteceu, mas ele começou a dar uma diferença. Aí o que eu fiz? Coloquei um pedacinho de madeira aqui, uma lâmina fininha, para ajustar a posição dele, porque ele estava dando uma diferença na hora de fazer o encaixe das peças. Quando ia encaixar uma na outra, ele estava dando uma diferençazinha besta. O pessoal fala, mas é menos de 1 milímetro. Se você vai fazer uma peça com 300 e poucos recortes, você soma cada diferençazinha de milímetro dessa, imagine quanto que vai dar lá no fim. Então, dependendo do tipo da madeira que você está usando, o sarrafo sai assim, né? Que é uma beleza, cheio de farpa de madeira. Aí depois você tem que fazer o acabamento individual de todos os cantos e ajustar, tirar tudo isso daqui. É porque essa madeira é IP, ela faz isso mesmo, é uma madeira muito gostosa de trabalhar, mas ela deixa muita farpa. Só que depois que você faz aquele lixamentozinho, ela fica assim, ó. E olha como ficou os encaixes. 3 trapézios formando um triângulo perfeito.
E aí você pode montar a peça de artesanato do jeito que você quiser. Um detalhezinho que eu até deixei esse último sarrafo aqui para te mostrar. Quando você fizer o corte na serra e for fazer aquele acabamento na plana, faça o acabamento nos 4 lados. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá um retângulo ali, tá vendo? Perfeito. Se ele tiver aquela inclinaçãozinha, aquela diferençazinha de planagem diferente, você já vai ver que ele vai começar a dar diferença, vai dar problema no encaixe. Dá mais trabalho? Dá. Você vai ter que passar na plana os 4 lados do sarrafo, mas no fim você vai ver que o trabalho fica muito mais fácil. Você vai ter esse tipo de encaixe aqui, porque os sarrafos estão perfeitamente planados, e aí depois é só você pegar isso aqui, que deve dar aproximadamente uns 400 sarrafinhos, trapézio, né, que isso aqui é um trapézio, deve ter uns 400 aqui mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês alguma coisinha que eu faço com isso aqui. Essa peça aqui, sextavada, eu ainda não terminei, ainda vou fazer o acabamento dela, é um suporte para vaso. Essa outra peça que eu fiz ali é um centro de mesa, sei lá, né? Mulher tem uma criatividade e ela com certeza vai inventar alguma coisa para usar isso daqui. Um outro bem maior, tá vendo? Esse aqui ainda também falta todo o acabamento nele. Sabe com o que foi feito? Com um único pedaço de vigota de telhado, de peroba. Quando você corta a peroba e começa a fazer o acabamento, você não acredita como que ela é por dentro. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um garimpeiro de caçamba. Se eu ver uma madeira boa numa caçamba de lixo, cara, pode ter certeza que eu vou descer com o meu serrotinho e vou catar. O que você acha? Aqui, ó, IP seco esturricado, uma beleza para trabalhar. Outro sarrafo de peroba que sobrou, era parceiro do outro sarrafo que eu fiz aquela peça. Aqui você tem um de gameleira, apesar de ele estar meio empenado, mas não tem problema, a gente trabalha ele. Essa daqui eu ainda não sei o que é, mas é pesada, que é uma peste. E isso aqui, ó, eu encontrei no Ecoponto, junto com essa e com aquele outro que eu já cortei e usei um pedaço, que é peroba rosa. Dá só uma olhadinha o que você consegue fazer com um pedaço de jatobá, que seria um batente de porta empenado, que o pessoal lá da Lincoln Portas, o Vinícius e a Liege, eles me deram isso daqui. Aí eu trabalhei um pedaço de jatobá de porta, olha que coisa maravilhosa. Isso daqui foi feito com um único pedaço de madeira. Essa outra peça aqui, ó, foi feita com um pedaço de vigota de telhado, de peroba, toda de peroba. Quando você começa a cortar ela, ela dá esse efeito, ó. Em cada lugar da madeira ela tem um desenho diferente. Então quando você mistura tudo, dá esse mesclado aqui, fica bonito desse jeito. Aí eu fiz essa peça aqui também como centro de mesa. Essa pecinha aqui eu fiz com IP, igual a outra que eu vou fazer lá também. A câmera deixa um pouco a desejar, mas dá para ter uma ideia mais ou menos. O IP ele avermelhado fica muito bonito, cara. Dá um efeito, ó, olha lá. Você enxerga, você vê como fica exclusiva a peça. E aí, conforme você vai fazendo a montagem, você percebe que ela dá um desenho nos encaixes e acontece isso aqui, ó. Você faz uma montagem com madeira diferente e você tem tipo uma flor, tá vendo? Uma margarida de 6 pétalas misturada na madeira, que é peroba e é uma peroba branca e peroba normal, tá vendo? A mesma madeira, só que uma é marrom e a outra é quase branca. Aí ela deu esse efeito aqui. Quando você monta os 3 trapézios, ó, 1, 2, 3 trapézios, que formou um triângulo, e aí depois aqui tem outro triângulo, aqui tem outro triângulo, e aqui tem outro triângulo, outro triângulo. Deu esse efeito, virou uma margarida. Para você que vai fazer a montagem e tudo mais, eu fiz esse negocinho aqui, que é muito interessante para você trabalhar e fazer o acabamento nesse sarrafinho cheio de farpa. Você pega um pedaço de MDF, esse aqui é de 6 ou 9 milímetros,
Aí você cola a lixa nele, ó. Essa aqui é uma lixa 60 e aqui do outro lado eu tenho uma lixa 80. Em vez de você ficar com o sarrafinho na mão fazendo acabamento, você dá uma esfregadinha nele aqui, sai todas essas farpinhas de madeira. Aqui, ó. Você passa, ó lá, tá vendo? As farpinhas saem praticamente todas. Aí é só você fazer a limpeza, vamos dizer assim, que às vezes sai com a própria mão. Você vai fazer artesanato, você vai ficar com os dedos cheios de farpa de madeira também, que nem eu. Então é isso aí, pessoal. O gabarito para corte de 30 graus, a mudança principal que eu fiz nele foi colocar esse sarrafo mais alto, bem pregado, colado e parafusado. Eu uso muito esse corte aqui porque os sarrafos que eu uso são mais finos. Só que se você tiver um sarrafo mais largo, você pode mudar o sarrafo, fazer a mesma coisa nesse corte aqui ou nesse. Ou então ainda você consegue trabalhar com ele nesse corte aqui. A lâmina vai entrar sempre aqui, ó. Vai dar o corte de 30 graus certinho. Agradeço aí todo o pessoal que assistiu o meu primeiro vídeo e deu os likes. Espero que esse upgrade no gabarito seja útil para vocês. Grande abraço, obrigado.